Fala, meu povo, Tio Maurício na área com mais um vídeo aqui pra vocês, mais uma análise dos mercados. Já deixa o seu like que você me ajuda muito. E vamos pro vídeo então, sem mais delongas. Índice. Esse tempo todo eu sigo falando a mesma coisa, o índice subiu é para vender, o índice subiu é para vender, não tem compra, não tem compra, não tem compra. E esse não tem compra, ele tá se estendendo aí já há meses, certo? E aí nós estamos indo para 103 mil pontos, segue caindo e não tem nenhum sinal de alta ainda, não tem o que fazer, beleza? Então se você está esperando uma boa oportunidade de compra do índice, é melhor continuar esperando por mais um tempo até que ele reverta ali o cenário. Então o índice está com uma baita vontade de descer e o dólar começando a querer subir, certo? Então tem todo esse cenário aqui, mesmo com essa queda eu falei para vocês que para mim continuava em tendência de alta, mesmo perdendo a média, porque a gente ainda tinha a linha de tendência aqui com suporte e tal, e isso aqui foi respeitado e no momento segue subindo. Como eu falei, o que acontece? Quando isso aqui acontece, normalmente a gente marca um topo antes do anterior, marca um fundo antes do anterior para depois tentar subir, tá? Então eu não esperaria essa alta contínua aqui em linha reta até o topo. Eu ficaria mais tranquilo de ver uma queda aqui para depois voltar a subir. Maurício, tranquilo? Como assim? O dólar tá caro, o dólar tem que ficar mais barato, mas isso não é responsabilidade minha, eu só analiso aqui e mostro para vocês o que eu tô vendo, beleza? Se o dólar tem que subir, eu tenho que descer. Isso aí é com o governo e Banco Central, nada a ver comigo. S&P lá fora, então S&P dando uma corrigida finalmente, depois aí de umas 2 semanas de alta frenética, acho que 3 semanas de alta frenética, e a gente está tendo uma correção. E vamos então para criptos. Bitcoin hoje segue um pouquinho mais forte do que as altas em relação a ontem. E aí nós estamos aqui, né, na metade desse fundo e topo que foi marcado aqui, e o que parece no momento é que nós estamos querendo virar para cima para voltar ali para a dominância do Bitcoin se valorizar mais. Esse parece, ele é só um parece, beleza? Você tem que seguir os seus critérios, se seus critérios são médias móveis, elas estão apontando para baixo, siga pensando em Bitcoin se valorizando menos do que as altas. E aí, analisando as próprias moedas, né, a gente tem o seguinte, tem um adendo aqui que eu tenho que fazer, porque eu fiz para vocês um vídeo há bastante tempo já, quando a gente estava no meio dessa alta aqui, eu fiz um vídeo dizendo em que cenário eu iria sair, e eu deveria ter saído aqui, beleza? Mas eu acabei não saindo, na verdade ontem eu saí com a parte das posições aqui, saí com boa parte das minhas posições, aliás, de quase todas as moedas que eu tinha, acho que eu realizei cerca de 70% de todas as minhas posições, tá? Todas elas no lucro, mas algumas com basicamente 0 a 0, um pouquinho, algumas com bastante lucro. E aí eu deveria ter saído na situação que eu falei com vocês. Qual era essa situação? Quando nós tivermos uma divergência entre o IFR e o preço, certo? Então eu comentei isso aqui com vocês e eu não vi isso aqui. Maurício, mas o IFR ele não tem que ser quando é no topo imediatamente seguinte, tipo esse daqui e esse seguinte, ou esse daqui e o próximo topo que seria esse. Até então a gente não tem divergência. Mais ou menos, porque na verdade isso depende de como você conta, então isso pode ser um pouco subjetivo, tá? Então assim, eu entendo que da forma como eu tô vendo isso daqui, eu tive um topo, um recuo, e aí o mercado vem fazendo um novo topo nítido para mim, e o IFR tá me dando divergências aqui, e aí por isso ontem eu resolvi fechar a maior parte das minhas posições, tá? Eu já deveria ter saído aqui antes, teria garantido aí mais 6% de lucro, né, só no Bitcoin, teria garantido isso, mas não aconteceu, então estou sendo super transparente aqui com vocês em relação ao que eu estava fazendo, beleza? Então, Maurício, você acha que a tendência de alta do Bitcoin acabou? Não, na verdade, eu acho que a gente segue em tendência de alta e que isso é uma correção, e eu tenho que olhar para esse canal aqui no meio para ver isso, tá? Então ele ainda pode voltar a subir? Pode voltar a subir. Maurício, mas por que você saiu da posição? Porque o meu plano era sair na divergência, beleza?
Então eu entrei numa boa posição, na divergência eu quis sair e foi isso que eu fiz, eu só segui o meu plano. Ele pode sim voltar a subir, bater no topo do canal, mas eu não acredito que isso vá acontecer tão cedo. E aí eu fico mais tranquilo com boa parte dos lucros realizados e deixando aí um vestígio para poder seguir, beleza? Seguindo essa linha de raciocínio, eu vou te mostrar então as outras moedas, né? As que eu realizei também, como eu realizei, porque eu realizei, outras que eu não fiz nada, etc, etc. Então, novamente, se você ainda não deixou o seu like, deixa ele aí, porque eu tenho certeza que esses comentários aqui te ajudam muito a ver novas coisas sobre o mercado. E se você quiser aprender mais além do conteúdo todo daqui do canal, o primeiro link na descrição, você pode se inscrever no meu curso. No momento que ele sair, vai ser divulgado lá, e se você estiver lá, você vai receber um mega desconto maior do que todo mundo que entrar via outra coisa, tá? Via outro lugar. Então fica ligado aí no link do Telegram. Ethereum. Bom, Maurício, você saiu de Ethereum também? Ethereum tá até mais bonito que o Bitcoin. Sim, saí de Ethereum também. Saiu de Ethereum aonde? Eu não sei o valor exato, mas eu saí tava mais ou menos aqui, assim, tá? E aí sim, ele pode voltar a subir. Estamos numa linha de tendência de alta bonita, o negócio tá claro. Mas nós tínhamos aqui, né, todos esses topinhos de FR aqui, e o mercado simplesmente subindo, 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 e aí ele fez essa pequena consolidação aqui, rompeu para baixo com muita força e com muito volume. Eu entendi que nós paramos nesse topo aqui, tá? A gente parou nesse topinho aqui na máxima desse rompimento, mas eu continuo acreditando que valia mais a pena realizar os meus lucros e por isso eu realizei os meus lucros. Então eu tenho ali essa questão do IFR ali, e aí eu tinha também meu MACD já cruzado para baixo aqui, que eu estava ignorando por um tempo, que eu não estou usando o MACD para isso, mas é uma coisa que vale a pena vocês ficarem de olho, beleza? Então eu saí ali também do Ethereum. Eu não tinha posições em Litecoin, inclusive eu acredito que todas essas moedas, elas podem estar gerando uma nova entrada de alvo curto agora, tá? Porque a gente vai ter rompimentos de máxima com as médias cruzadas para cima, eles têm a probabilidade maior de que o mercado continue subindo, e trabalhar com alvo aqui é válido. Então é possível que eu comece a fazer pequenas entradas com alvo de 1 para 1.6, alvo de 2 para 1, de 1.6 para 1, né, de 2 para 1, e aí eu vou vendo de acordo com cada moeda, tá? Então, no Ethereum, ficar aqui de olho também, porque isso aqui pode ser uma boa oportunidade no Ethereum. BNB fazendo um pullbackzinho aqui. Esse candle veio com bastante volume hoje, está me deixando um candle de dúvida em uma zona de compra que é perto das médias, então isso pode fazer com que os preços voltem a subir também. E aí o BNB eu não realizei nada, tá? Porque o meu BNB eu deixo ele lá no vault da Binance e não faço nada com ele, ele fica ali só parado. Temos uma divergência aqui também, olha só, esse topo aqui e esse topo aqui, eles têm a mesma altura e o meu IFR segue caindo. Maurício, esse topo aqui é mais alto. Não é, porque eu, quando eu tô vendo essas divergências, eu considero muito o preço de fechamento, tá? Porque o preço de fechamento aqui é o que é calculado no IFR. Então, eu presto muita atenção no que o fechamento está fazendo e aí eu consigo ver essa divergência aqui também. Pode gerar uma possibilidade de entrada aqui no rompimento da máxima para trade de alvo curto. Cake foi uma decepção, né? Admito que eu estava com mais esperança do que fazendo análise aqui. E eu acreditava muito nesse cenário verde que ele fosse voltar a subir, né? Depois desse rompimentozinho aqui, falei, tá, beleza, agora vai. E aí ele falhou miseravelmente e caiu aqui sem amortecimento algum, né? E aí o que eu tô fazendo no momento? Como o Cake eu fico por stake, eu vou esperar ela fazer um repique. Nesse repique eu vendo boa parte da minha posição, sigo aguardando, tá? Porque um dos meus principais critérios, eu não sigo ele quando eu tô operando, quando eu tô trabalhando com Cake, né? Que são as médias móveis. Porque a Cake eu utilizo ela mais pensando num gráfico semanal, mais de longo prazo, mais esperando e tal. E isso não tá
não está se desenvolvendo muito bem, né, nos últimos 2 meses, basicamente. Depois dessa alta aqui, mega consolidação, e a gente tem que ver o que vai rolar a partir dos próximos. Então eu sigo esperando para isso. Ou seja, por que você não sai agora, Maurício? Eu não saio agora porque ele já caiu muito, ele tem que vir fazer um teste aqui em cima, eventualmente ele vai fazer um teste ali em cima e eu saio, beleza? Então essa é a forma como eu vou seguir ali com o cake. ADA a 1,86, então não tem o que fazer também, tudo cruzado para baixo, já venho falando disso aqui há um tempão. Solana, tivemos essa possível entrada aqui com stop, nada rolando até o momento, a gente aumenta essa linha de tendência de baixa, no momento que fechar acima temos uma boa oportunidade de compra. No momento não tem uma boa oportunidade de compra, aliás até dá, né, no rompimento aqui de máxima desse candle pode ser interessante, mas é trade curto e para mim a probabilidade dele é um pouco menor do que se ele fechar aqui em cima. Link então não chegou nem a ativar essa entrada aqui, então vou remover. E aí ela veio e perdeu força, e agora nós temos que ver o que vai acontecer. O mercado cripto como um todo teve essa queda, então a recuperação do mercado cripto vai fazer com que basicamente todas as moedas andem na mesma direção, tá? Então não tem muita diferença aqui no momento. Mas um rompimento de máxima aqui pode gerar um trade interessante, e eu buscaria aqui 1 para 1 no máximo, beleza? Considerando que isso aqui pode ser um repique, porque essa queda aqui foi meio complicada. E aí se por acaso ele fizer um candlezinho azul aqui, aí tenta fazer um outro candle aqui e um outro candle aqui, isso aqui vira um pivô, e aí a compra pode ser um pouco mais interessante. Enquanto isso não acontecer, tô fora. Matic, nada também, então eu realizei boa parte das minhas posições aqui ontem, né, de Matic. Eu deveria ter realizado aqui bem antes, mas não tinha um sinal claro, e aí se ela voltar a subir, talvez eu faça uma reentrada, mas eu preferi proteger o pouquinho de lucro que eu tinha em Matic. Doge, nada a declarar enquanto ela não tiver um sinal claro de alta, de reversão aqui nessa linha de tendência. Não tem nem entrada por risco, né, de um risco baixo para um retorno alto, eu seguiria esperando, não faria nada em Doge. O One chegou a ativar a entrada aqui, mas não foi no alvo, deu stop, e hoje seguimos caindo, né, hoje não, nos últimos dias seguimos caindo, enquanto ele não romper essa cunha, vamos chamar assim, essa flâmula, essa bandeira, chamando o que quiser, né. Enquanto ela não romper ela aqui para cima, o cenário não está muito interessante, beleza? E aí um ponto interessante de entrada seria nesse pivôzinho que tem aqui. E Mana então, né, ela rompeu esses dias, não chegou a bater no alvo, tá consolidando aqui, e aí a gente segue aguardando a movimentação dela. Eu não faria nenhuma entrada agora, acho que está meio esticado, mas se romper essa máxima para quem quer um stop curto, eu colocaria na mínima desse, aqui abaixo dessa linha amarela aqui, né, em 2,74 mais ou menos, para um alvo aqui um pouquinho acima do topo histórico, né, com uma saída parcial ou algo assim, e deixaria o restante rolar, porque ela pode fazer mais uma subida vertiginosa dessa e você colocar bastante dinheiro no bolso. Não é uma moeda que eu particularmente opero, beleza? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você consiga ter aprendido alguma coisa. Não se esquece de deixar o seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!